para alguns, é motivo de discriminação e às vezes até de chacota. Para vocês terem uma ideia, um dia Rodrigo encontrou um bilhete em sua pasta com os seguintes dizeres: se papai não tivesse encontrado o neguinho na rua, até hoje ele estaria pedindo esmolas. Que cretinice! Que barbaridade! Bradaram em uníssono os ouvintes, cheios de indignação. É verdade. Mas, felizmente Manuel e eu temos sabido contornar esta e outras situações semelhantes. E o quanto aprendemos com isso? Acreditamos agora que a genética humana se manifesta somente na matéria, nada influindo no emocional e no mental. Que os sentimentos e as tendências da alma são frutos da genética espiritual. E que o verdadeiro amor está além do emocional humano. Ele se expande sem fronteiras, sem laços carnais. É energia tão forte que transmuta as mais amargas experiências em aprendizados evolutivos. Aprendemos assim a encaminhar na vida os nossos filhos com segurança e felicidade. Para nós, a verdadeira família é puramente cósmica. As duas amigas nada comentaram, assimilando o que acabaram de ouvir. E aos poucos, silenciosamente, os três companheiros foram mergulhando em profunda meditação, ao encontro do eu superior. Tempos depois, à distância, roncos de motores feriram a quietude da noite, trazendo-os de volta ao plano racional. Eram caminhões subindo a estrada. Receosos de que os motoristas estranhassem o carro que eles haviam deixado estacionado e, considerando-o abandonado, saíssem em busca de seu dono, eles retornaram rapidamente às preocupações do tempo presente. Olhando o relógio, Eugênio exclamara: "Bah! Sabem que já são mais de 11 horas. Nossos parceiros devem estar preocupadíssimos." "É melhor voltarmos em seguida," afirmara Carolina. "Ainda temos muito chão pela frente." Felizmente os caminhões continuaram sua marcha, com o barulho dos motores se diluindo ao longe. Ufa! Ainda bem que eles não pararam. Afinal, hoje em dia quando um estranho se aproxima de nós, ainda mais numa estrada assim deserta, não sabemos se ele estará querendo nos ajudar ou nos pilhar, comentara Alessandra aliviada. Carolina caíra na risada. Será que eles não pensaram ao contrário? Que talvez fosse uma armadilha para eles e assim se mandaram ligeiro. Infelizmente estamos atravessando uma época de muita insegurança. O medo torna-se a cada dia mais presente nos sentimentos humanos. E a violência ganha cada vez mais terreno, falara Eugênio se levantando. Da mochila presa às costas, ele retirara uma potente lanterna, cujo facho se projetava à distância. Assim é melhor. Apenas com a luz do luar o terreno fica perigoso. Vamos andando. E a conversa se estendera pelo caminho. Tens razão quanto ao que tu falaste, Eugênio. E eu creio que tudo isso seja resultado do homem estar se afastando cada vez mais de sua origem cósmica. Concordo contigo, ele retrucara. Os sociólogos em seus estudos analisam as várias causas que tornam o comportamento humano antissocial e violento. Miséria, governos inoperantes, desonestidade, falta de assistência na área da saúde, da educação, domínio dos mais fortes sobre os mais fracos, etc. etc. Acredito que tudo isso está ocasionando a derrocada de nossa civilização. Mas, creio também, que a negatividade que assola todo o planeta, é consequência da incompreensão da vida cósmica. A meu ver, não entender, nem aceitar, que nosso espírito continua eterno, vivenciando múltiplas e diversas existências em uma jornada evolutiva pelo tempo, dificulta a compreensão da vida atual. A essa altura, Eugênio parara de caminhar e elevara os braços como se abraçasse o infinito, continuando com voz emocionada, não compreender que fazemos parte de todo este maravilhoso universo com suas incontáveis moradas. Que somos partículas de uma energia criadora que mantém o equilíbrio dessa infinidade de astros e sistemas planetários. E qualquer que seja o nome que se dê a ela. Deus, Jeová, Alá,
Tupã, enfim, é o de menos. O importante é entendermos que existe um equilíbrio cósmico. Uma força que gera vida, vibrando eternamente, e que, apesar de sermos ínfimos perante o cosmos, somos centelhas expandidas do nosso Criador. Portanto, de suma importância para Ele. Somos parte dele. Integrantes deste cosmos imenso, viajando ao encontro da nossa perfeição. E aspirando profundamente o ar da noite, ele retomar a caminhada, seguido pelas companheiras. Esta também é a minha crença. O meu pensamento. Suspirar Alessandra um tanto angustiada. Vocês sabem que essa explicação me deixa aflita. Deixa-me com a sensação de ficarmos vagando perdidos pelo espaço. Muito pelo contrário, amiga, responde Carolina, entrando no carro. É a confirmação de que fazemos parte de uma única vida, eternamente ligados pela energia do amor. O que nos espera, além dessa nossa trajetória pelo plano material, ainda não temos capacidade de entender nem imaginar. Afinal, somos viajantes primários. Uma compreensão de maior alcance, somente alcançaremos com a nossa evolução. Alessandra, com expressão de tristeza, se acomodara no banco dianteiro e Eugênio dera início à viagem de volta. Após um curto período de silêncio, ela começara a expor a mágoa traduzida em sua voz. Estou muito confusa. Não sei se esse retorno aqui foi benéfico para mim, mas, por quê, minha amiga? Preocupara-se Eugênio. Porque ouvindo vocês dois, pude comprovar o quanto eu estacionei no aprendizado da vida. Eu bloqueei a minha mediunidade e me desinteressei da minha origem espiritual. Tenho vivido exclusivamente a vida física/material. Na minha carreira de advocacia, somente me interessei pelo seu aspecto financeiro. Reconheço que minha vida está correndo egoisticamente. Acho que tu estás sendo muito severa contigo, exagerando demais. Interromper a Carolina, penalizada com a angústia que a voz da amiga transmitia. Em absoluto. Eu preciso neste momento colocar tudo o que estou sentindo para fora. Tudo que a voz da minha consciência cósmica tem procurado me alertar. Mas que eu mantenho abafada em meu íntimo, procurando ocultá-la de mim mesma. Sabem? É a primeira vez que eu trago meus sentimentos à tona. Dá para vocês me entenderem. Talvez eu não tenha coragem de expô-los assim numa outra ocasião. Mas é claro, querida. Se te faz bem, abra teu coração totalmente, respondeu a amiga inclinando o corpo para a frente e enlaçando os ombros de Alessandra, numa tentativa de abraçá-la à guisa de consolo. Não vês como Eugênio nos demonstrou que o amor é energia tão forte que transmuta as mais amargas experiências em aprendizados evolutivos. Segurando uma das mãos de Carolina, num gesto de agradecimento, ela demonstrara um tom de voz mais tranquilo. Obrigada. Tenho a impressão de que esta catarse vai me fazer bem. Continuando. A minha vida conjugal é de pura fachada. Há muito tempo que Rogério e eu deveríamos ter nos separado. Ele é ótima pessoa, aliás, um excelente amigo, porém, somos como água e azeite. Muito diferentes na maneira de pensar e existir. Interesses nos unem. Na multinacional que Rogério dirige, somente mantém no cargo homens casados. Solteiros ou divorciados não permanecem no mesmo. Eis a primeira amarra a nos unir. Para nós ambos estabilidade financeira sempre foi primordial e ele recebe um excelente salário, fora as inúmeras vantagens que o cargo lhe propicia. Difíceis de abandonar. Com o tempo, aprendi a fechar os olhos e fazer ouvidos moucos às suas esporádicas aventuras amorosas. E confesso, tive várias oportunidades de o retribuir na mesma moeda. A tentação foi grande. O que me segurou foi a dedicação aos meus 2 filhos. Tudo ia sendo levado razoavelmente bem. Filhos, meu trabalho num grande escritório de advocacia. Viagens, vida social intensa. Até que há 2 anos meu mundo sem bases sólidas começou a ruir. Minha vida atual tem sido um tormento. Meu filho mais velho, hoje com 18 anos,
tomou o caminho das drogas. E tem sido um verdadeiro calvário, vocês podem imaginar. Internações e internações em busca de uma clínica miraculosa. E tu não recorreste ao auxílio espiritual além do tratamento físico, sugerir ao gênio. Ainda deves lembrar o que aprendemos na casa do amor cósmico. Que a cura física somente se completa quando o espírito também é tratado. Pois as doenças, os vícios e tudo mais que nos aflige, têm início nas desarmonias de nosso espírito. Infelizmente, como já falei, eu me afastei completamente de minha origem cósmica. Compreendo que foi um grave erro. Sim. Poderias ter te afastado do trabalho espiritual, assim como Eugênio e eu fizemos, opinara Carolina, mas nunca deverias ter abandonado a tua fé e, muito menos, deixado de vivenciar no cotidiano os ensinamentos que recebemos. Reconheço que tens razão. E vou confessar a vocês outra coisa. Eu vim até este local por pura curiosidade. No desejo de recordar minha adolescência e a convivência com vocês. Porém, durante a meditação frente à cratera, algo dentro de mim começou a mudar. E, de repente, sem que eu nem ao menos tentasse bloquear, brotou dentro de mim a vontade irreprimível de fazer esta catarse profunda. Fez-me bem. Estou começando a me sentir em paz. Pois medita sobre isso, cara amiga. Falara Eugênio comovido. Se tu quiseres posso levá-la a um trabalho maravilhoso de recuperação dos viciados em drogas. Além de psiquiatras e médicos clínicos competentes, é levado em conta o lado espiritual. Independente de credo. É ecumênico. Pois eu vou aceitar. Responder Alessandra com a voz embargada pela emoção. Tenho a sensação de que uma porta está se abrindo para mim. Quando poderás me levar? Tão logo tenha retornado à minha cidade, vou agendar um fim de semana. Este local fica em uma fazenda não muito distante da tua cidade. Entrarei em contato contigo em seguida. Isso é ótimo. Oh, meu Deus! Pensando bem, acho que não foi por acaso que nos reencontramos, ela respondera cheia de esperança. Concordo com isso, falara Carolina. Eu também tive uma aproximação maravilhosa com o meu mestre. Ouvi palavras em minha mente que dissolveram um fantasma que eu carrego. Ou melhor, carreguei durante anos a fio. Fantasma. Surpreenderam-se os amigos. Que fantasma? O fantasma de um aborto que eu fiz no início de minha vida de casada. E Carolina, aliviada, passa a abrir também seu coração. Será que Alessandra conseguiu libertar o filho das drogas? Nunca mais tive notícias dela, nem do Eugênio. Mas também, com a grande distância entre nós. Mas o trabalho com os filhos e o trabalho de tradutora que eu realizava para ajudar na economia familiar. Acabei por perder o contato. Porém, já que estou aqui no Brasil, bem que poderia procurá-los. Tais recordações trouxeram mais forte a saudade de Friedrich. Saudade dos tempos de juventude e maturidade, passados ao seu lado. Agora, na terceira idade, tais lembranças amenizavam um pouco a tristeza da separação, mas não impediam a dor que esta causava. Já haviam-se passado mais de 2 anos desde que ele partira vitimado num acidente de automóvel. Oh, meu querido! Por onde andarás? Como eu gostaria de ter novamente minha sensibilidade mediúnica bem desperta para poder captar a tua presença. Poder sentir-te junto a mim. E quanto tempo eu terei que esperar para nos encontrarmos novamente? Mesmo o amor dos nossos filhos e netos não preenchem a lacuna deixada por tua ausência em meu coração, em minha mente, no mais profundo do meu ser. Assim ela pensava. Como se conversasse com o marido, aguardando o sono que demorava a chegar. Lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Mas, repentinamente uma onda de calor a envolveu, fazendo-a cair em sono profundo. E um sonho alegre trouxe o bálsamo para a saudade sofrida. Em um campo iluminado pelo sol, sentada sob frondosa árvore florida,
Ela passou o resto da noite conversando feliz, abraçada a seu grande amor. Seu corpo espiritual saíra em visita a Friedrich. A preguiçosa manhã de domingo ia despertando clara sob a luz do sol nascente. Germano acordara ainda no alvorecer. Permanecera deitado por um longo tempo, olhando amorosamente para Stella, com a mente revolta num turbilhão de pensamentos a oprimir seu coração. Resolveu se levantar e sair para o jardim. Aspirar o ar fresco da manhã. Amenizar a angústia que sentia. Preciso fortalecer a minha fé para aguentar esta terrível provação. Recostou-se na rede da varanda e ficou apreciando a magia do amanhecer. A fragrância do ar. A beleza da natureza nas plantas viçosas ainda orvalhadas, no gorjeio dos pássaros, no azul límpido do céu. Aspirou o prana revigorante e sentiu-se aquecido pelos primeiros raios solares. O despontar de um novo dia tão belo, aos poucos foi-lhe trazendo a esperança de superar a grande prova que estava martirizando-o. Uma fervorosa prece brotou de seu coração: Jesus, não é possível que a força do meu amor por Stella não a mantenha saudável ao meu lado. Deve haver uma solução que não entre em conflito com a nossa maneira de sentir a vida. Jesus, ilumina minha mente. E rezando assim, as palavras que ouvira em seu íntimo, defronte à cratera, surgiram com força. Lembre-se do poder da mente. Porém, foi como se um raio penetrasse em seu íntimo e um calafrio perpassou em seu corpo. Meu Deus! O que foi isso? Será um mau presságio? E querendo acalmar seu coração agora palpitante, pensou ligeiro: não. Não deve ser nada com a Stella. Deve ser algo estranho volitando pelo ar. Neste momento ele ouviu o pedalar de uma bicicleta se aproximando e em seguida o barulho dos jornais diários sendo colocados na caixa do correio. O local e o da capital. Preguiçosamente levantou-se da rede saindo em direção ao portão do alto muro que circundava a casa e recolheu a ambos. Bem, vamos às notícias. Voltando para dentro de casa, foi verificar se a esposa ainda dormia. Encontrando-a mergulhada em seu sono, dirigiu-se para a sala íntima localizada ao lado do quarto e iniciou a leitura sobre as ocorrências no estado. Uma notícia na terceira página tirou-lhe a paz recém-adquirida. Então esta deve ser a causa do calafrio que senti. O jornal noticiava, sem muito alarde, que falecera um jovem de 22 anos, filho de um granjeiro nas cercanias da cidade de Passo Fundo. Ele consertava o telhado do galpão onde estava guardada a colheitadeira. Infelizmente, num movimento brusco para chamar um lavrador que se encontrava próximo dali, ele perdera o equilíbrio e caíra batendo violentamente a cabeça contra as lâminas de ferro da enorme máquina. Fora uma queda fatal, uma vez que seu cérebro havia sido totalmente atingido. Porém a família, superando a dor da trágica perda do ente querido, assim escreveu o repórter, em uma demonstração de verdadeira caridade cristã, doara para transplante todos os órgãos do jovem e saudável rapaz. Germano pensa na fila de doentes à espera de um transplante para salvar-lhes a vida. E imagina a alegria destes, cheios de esperança, com a veiculação de uma notícia dessas. Órgãos saudáveis, disponíveis às cirurgias necessárias ao prolongamento da vida combalida pela doença. Sente o coração acelerar e uma forte compressão em sua cabeça, denunciando que a pressão sanguínea voltará a subir. Largando o jornal sobre a poltrona, Germano vai em busca do seu remédio habitual. Meu Deus! Como médico eu deveria estar satisfeito pela possibilidade de novos transplantes a salvarem pacientes em estágio terminal. Contudo, a minha consciência cósmica se recusa a aceitar tal solução. O drama que estou vivendo, em luta comigo mesmo, está abalando meu equilíbrio emocional. Stella querida, qual decisão devemos tomar? Entretanto, apesar da tristeza que pairava sobre a família, o domingo foi transcorrendo feliz. A filha e o genro, que moravam em Cruz Alta, haviam chegado cedo,
trazendo movimento à casa com as peratices do filho de 18 meses. E o filho mais novo, médico recém-formado, residente de uma clínica cardiológica de Passo Fundo. Este chegar acompanhado de recente namorada, sua nova paixão, para aprovação dos pais. Em voz baixa, disfarçando o riso, Estela comenta com Carolina: esta é a última paixão do Rodrigo. Mal iniciou a residência, já arrumou por lá uma namorada. Durante todo o curso da faculdade, a cada semestre, Rodrigo nos apresentava a mulher da sua vida. Não diga. Então ele é um Dom Juan. Quem diria? Não puxou pelo pai, é verdade. Germano não foi namorador dessa maneira. Mas, a minha esperança em relação a este filho tão inconstante, é que um dia ele se apaixone de verdade e siga o exemplo do pai. Marido fiel e dedicado. Aposto que as duas estão falando de mim, fala o rapaz se aproximando, fingindo seriedade e trazendo a namorada pela mão, e pela expressão de seus rostos, estão fofocando. Estou certo, Dona Estela, mais ou menos, responde sorrindo a mãe, o que eu poderia falar do melhor formando da faculdade. Ora, mãe, deixe de ser coruja. Só porque meu conceito foi alto, tu me levaste à condição de gênio, e dirigindo-se à namorada, comenta rindo, mãe é sempre mãe. Não tem jeito. Entretanto, em seguida, Rodrigo toma um ar preocupado, falando sério, mãe. Antes de retornar a Passo Fundo, quero ter uma conversa em particular contigo e com o pai. Estela mostra-se um tanto zangada. Se for sobre aquele assunto novamente, nada feito. Não voltarei atrás em minha decisão. Já falamos muito sobre isso. Não. Dessa vez é diferente. Quero apenas relatar uma experiência que tive no Hospital das Clínicas. Muito significativa para mim. Sendo assim, querido, tudo bem. Tudo o que acontece contigo é sempre importante para nós. Ela concorda, porém um pouco desconfiada. Agora vamos almoçar. Almerinda já está levando a comida para a mesa. O cheiro está convidativo. Então vamos lá, e com carinho ele ajuda a mãe a se levantar. Somente pouco antes do entardecer Rodrigo conseguiu se reunir sozinho com os pais e irmã. Os amigos que participaram do almoço já haviam se retirado. Sandra, a namorada, ficara jogando canastra com Carolina, enquanto ele, o cunhado, tentava adormecer o filho que se encontrava muito agitado com toda a movimentação do dia. Acomodando-se em uma das poltronas defronte ao sofá onde seus pais se instalaram, o jovem médico começou a falar. Bem, não sei se vocês tomaram conhecimento de uma notícia que saiu hoje no jornal de Porto Alegre. A morte de um rapaz de 22 anos, ontem pela manhã, em Passo Fundo. Não sei se o diário daqui noticiou sobre este caso. Vocês leram? Pergunta Rodrigo retirando do bolso da jaqueta uma página de jornal dobrada. Caso não tenham lido, aqui está a notícia. Não será preciso, filho. Eu li esta manhã, fala Germano, já pressentindo que a conversa seria difícil. Mas do que se trata afinal? Tu não me mostraste nada, querido, espanta-se Estela, dirigindo-se ao marido. Por quê? Não quis que tu tomasses conhecimento deste caso, logo pela manhã, querida. Havia deixado para comentar contigo à noite, quando estivéssemos a sós. Mas então o que é? Estou curiosa. Tu disseste, filho, que tinha sido uma experiência importante para ti. O que este acidente tem a ver contigo? É que fui eu, mãe, quem recebeu esse rapaz no pronto-socorro. Ele já chegou sem vida. Falecera durante o trajeto da fazenda até o hospital. Porém, seus pais, mesmo em meio ao desespero que sentiam, deram a todos nós, ali presentes naquela hora, uma grande lição de humanidade. E isto foi o que me tocou imensamente. Escuta só o que eu vou ler. Estela ouve a notícia com atenção, mas com os olhos fitando o infinito.
Ao término da leitura, ela volta seu olhar para o marido e uma profunda tristeza se estampa em seu rosto. E apenas comenta, belo gesto de desprendimento: mas, aonde tu queres chegar, filho? Rodrigo, ansioso, expõe seu pensamento: é o seguinte, mãe. Quero que tu analises este fato comigo. Os pais deste rapaz são muito religiosos. Apesar de não serem ilustrados, aceitaram sua morte como um desígnio de Deus. Foi uma fatalidade, eles disseram. Com certeza era sua hora de partir e seu espírito precisava retornar aos céus. Mas, o que não impediu que sofressem intensamente a perda do filho tão amado. Porém, mesmo assim, em meio a tamanho sofrimento, eles compreenderam que o corpo físico do jovem e saudável rapaz poderia salvar a vida de outras pessoas que se consumiam aos poucos. Por isso doaram os órgãos necessários para que estes pudessem continuar sua caminhada. Não é maravilhoso isso? Germano observa calado a reação da esposa. Esta, após refletir um pouco, não demora a responder. Do ponto de vista espiritual, concordo contigo. É maravilhoso compreender a continuidade da vida e aceitar tão dura prova, sem revolta. Mas, então, mãe, por que não aceitar um transplante, se ele é a única solução para a tua cura? Apressa-se Rodrigo a falar, dirigindo-se também ao pai: eu não consigo entender vocês dois. Não posso aceitar que um médico competente e estudioso como tu és, acate a decisão da mãe seja contra o transplante. Um momento, Rodrigo. Procure entender a minha situação. Não é que eu seja contra o transplante. Seria uma ignorância da minha parte, contrariando toda a minha admiração pela evolução da ciência médica. Seria renegar os meus conhecimentos médicos. Ora pai, interrompe o filho irritado, continuo não entendendo. Afinal, qual é o teu posicionamento a respeito? Contra ou a favor? Sou favorável a toda e qualquer evolução da ciência, meu filho, responde Germano com paciência, pois a inteligência humana está se expandindo com incrível rapidez, nesses últimos séculos. Porém, colocar em prática no ser humano, indiscriminadamente, tudo o que está sendo descoberto, não é aconselhável. É preciso muita cautela porque, infelizmente, a humanidade ainda não está preparada espiritualmente para manipular tais descobertas científicas de um modo evolutivo. Perdoa, pai. Falaste muito, mas não respondeste à minha pergunta. Se a descoberta da possibilidade de se substituir um órgão deteriorado por outro igual, perfeitamente saudável, e assim salvarmos uma vida humana. Onde está a restrição? Não é melhor prolongar uma existência, tornando-a ativa novamente, do que deixá-la se extinguir? Por que não aproveitar órgãos perfeitos, retirados de um corpo sem vida, a caminho da decomposição ao ser enterrados sob a terra? Evidente que sob a ótica da ciência fantástico, não existe nenhuma restrição. Todavia, quais poderão ser as consequências de tal prática, se estas forem realizadas por alguns cientistas cujos espíritos ainda estejam atrasados? É um risco que se corre. Mas não se pode embargar o progresso científico por causa da ignorância de alguns. Porém, filho, infelizmente estes alguns não são tão poucos assim. Vou dar-te um exemplo. Talvez assim tu possas compreender melhor o meu raciocínio. Veja bem. A energia atômica. Esta foi uma descoberta fantástica para auxiliar a humanidade em diversos setores. Mas, acabou por ser usada para destruição, em uma escala bem maior. Entendes o que eu quero dizer? Eu entendo perfeitamente o que teu pai está falando, Rodrigo. Estela interrompe, tentando terminar com uma conversa que lhe era desagradável. Ele tem razão quando. Mas o filho reage em seguida, impedindo-a de continuar. Mãe, este assunto é entre médicos. Por favor, não nos interrompa. Rodrigo, exclama a irmã que até então nada opinara,
Isso é jeito de falar com a mãe. Ela, principalmente ela, tem o direito de opinar sobre tudo isso. Arrependido do tom irritadiço com que falara, Rodrigo se desculpa. Tens razão, Marina. Me perdoa, mãe. É que no momento estou tratando deste assunto com o pai, de médico para médico. Afinal, estou me especializando em cardiologia e não posso ir contra o que estou aprendendo. E levantado se vai beijá-la, falando amorosamente, mãezinha, na verdade todos nós aqui estamos exaltados porque não queremos te perder. Eu sei que o pai, mais do que ninguém, está desesperado com a tua situação. Todos nós estamos sofrendo muito com isso, e a custo contém as lágrimas que já brilhavam em seus olhos. Germano dirige para Estela um olhar profundamente triste, que traduzia todo o seu amor e angústia. Apertando com força a mão da esposa, fala com a voz embargada: outro não é o meu desejo, senão de tê-la ao meu lado, querida. Livre deste sofrimento que vem nos consumindo, e voltando-se para o filho, exclama: este é o meu drama, Rodrigo. Mas então, pai, vamos colocar a mãe na fila dos transplantes. Não devemos demorar mais com esta indecisão. Eu não quero entrar nesta fila, meu filho. Nunca estive em dúvida, nem em conflito, quanto a isso. Mãe. Eu não te entendo. Que amor é esse que tu dizes sentir por nós? Não te importas com a nossa dor, por te perder. Isto é egoísmo. Manter uma opinião tão absurda à custa de nosso sofrimento. Alto lá, Rodrigo, intervém Germano em seguida, não te refiras desse modo quanto às convicções de tua mãe. Vou explicar melhor o que se passa conosco. Levantando-se de sua poltrona, Marina vai sentar-se junto à mãe, enlaçando-a pelos ombros. Explica mesmo, pai. Para que nós possamos entender a luta interior que vocês dois estão travando. E encontrarmos de imediato uma solução satisfatória para todos nós. É isso aí, Marina, concordo, irmão. O tempo está passando e é preciso chegar à decisão mais acertada. Germano levanta do sofá, se posicionando de maneira a ficar frente a todos. Bem, para que vocês me entendam, tenho que voltar no tempo. Faz uma pausa, como se buscasse algo já perdido no passado. Eu era jovem como tu, Rodrigo. E igualmente empolgado com os novos conhecimentos e, principalmente, com o avanço da medicina, que já se mostrava tão diferente da exercida pelas gerações passadas. Quando surgiram os primeiros transplantes, resultado de dedicados estudos científicos, eu mais ainda me empolguei com a perspectiva da cura de pacientes em estágio final. Contudo, com o passar do tempo, observando a reação das pessoas envolvidas nesse processo, comecei a me questionar. Muitos pacientes não sobreviviam. E as experiências continuavam. Porque a necessidade de vidas saudáveis se extinguirem rapidamente, para que vidas, já a caminho de seu término, se recuperassem. Espiritualmente eu já me firmara na crença da reencarnação, da continuidade da vida. Da necessidade de resgatarmos erros passados, superando provas, por vezes as mais difíceis. Compreendendo o quanto nós, seres humanos, estávamos, como ainda estamos, atrasados na escala evolutiva da vida eterna. Seres primários, em busca do conhecimento de sua origem. E assim, baseado em minha fé, comecei a duvidar da validade de certos avanços científicos na área médica. Pai, interrompe Rodrigo, estupefato com o que ouvia. Não venha nos dizer que as convicções religiosas devem interromper o avanço científico. Isto é um absurdo. É voltar à Idade Média. Filho, não interrompa teu pai, adverte Estela, deixa que ele exponha seu pensamento. Somente depois que ele terminar, poderás refutar o que bem entenderes. Rodrigo se cala encabulado com a advertência da mãe. Com paciente humildade Germano continua. Como já disse, somos seres primários. E, infelizmente,
Estamos desenvolvendo com maior rapidez nossa inteligência física do que a nossa consciência cósmica. Usando de um ditado popular, estamos colocando a carroça diante dos bois. Somos como crianças lidando com fogos de artifício. Tomando como exemplo novamente a energia nuclear, podemos verificar o quanto de destruição esta vem causando ao planeta, em detrimento de seu uso para facilitar a vida humana. Quanta vida vem ceifando e destruindo o meio ambiente. O que certamente levará o planeta ao caos nos próximos séculos, se não nos anos vindouros. Neste ponto concordo contigo, pai. Mas o avanço da ciência médica é diferente. Torna a interromper Rodrigo. Estamos falando de salvar vidas. Salvar vidas. Para que estas sejam salvas, primeiro temos que preservá-las antes que se contaminem. E Germano, seguro de suas convicções, continua pacientemente: se observares bem, meu filho. Enquanto os cientistas se dedicam à cura das doenças, vão descobrindo, cada vez mais, meios antinaturais de debelá-las. Esquecidos de que as doenças são o resultado do descaso à própria condição da vida humana. Pai, interrompe novamente o filho, elevando a voz num tom irônico: então a medicina não deve prosseguir avançando. Ao invés de aumentar, que seja diminuída a média de vida do ser humano. Vamos deixar que se proliferem cada vez mais as doenças. Germano, apesar de magoado com a irritação do filho, continua a expor com paciência o seu pensamento, sentando-se novamente ao lado da esposa. Em absoluto, o que tua mãe e eu acreditamos, é que se a humanidade preservasse primeiro a sua origem cósmica, progredindo em harmonia com a vida espiritual, muitos dos nossos males não existiriam. Ora, pai, vamos falar dentro da realidade da vida, irrita-se o filho. Pois o teu pai está certo, Rodrigo. Faça o favor de não interrompê-lo mais. Ouça calado o que ele tem a dizer, intervém Stella, aborrecida com a atitude do filho. Pois é exatamente dentro da realidade da vida que eu estou falando com vocês, continua Germano, da vida cósmica, da qual somos parte. Se todos os recursos gastos com os armamentos de destruição, fomentando as guerras, exterminando vidas e poluindo o meio ambiente, com estudos criando meios artificiais para prolongamento da vida humana, com perigosas experiências para modificações na genética, enfim, nas mais diversas formas de agressão à natureza humana, com práticas que consomem altíssimos recursos e que nos distanciam cada vez mais da nossa origem cósmica. Recursos estes, que se fossem canalizados para a preservação da vida, evitariam o surgimento das doenças. Elevariam o padrão de vida da civilização humana, eliminando a fome, a miséria e a ignorância que ocasionam o desequilíbrio entre os nossos corpos físicos, mentais e espirituais. E exterminam precocemente a vida. Pai, interrompe dessa vez a filha, tudo o que estás dizendo faz sentido, porém, não temos como modificar o que está acontecendo. A curto prazo, não. Mas, se o ser humano, individualmente, mudar a maneira egoísta de pensar e agir conforme as leis cósmicas, irá colaborar a longo prazo, para mudar o rumo dos acontecimentos, com a ciência progredindo em uníssono com a evolução espiritual. Mas, até isto acontecer, pai, já não estaremos mais aqui. Portanto, entendo que, sendo assim, devemos usufruir as atuais descobertas científicas. Particularmente no nosso caso, abraçando Stella, ela fala com a voz entrecortada pela emoção: eu sou favorável a que mamãe realize o mais rapidamente possível o transplante que irá permitir que ela continue saudável ao nosso lado por muito mais tempo, e sem condições de continuar, não consegue impedir que as lágrimas escorram de seus olhos. Apoiado, Marina, exclama exaltado o irmão, falaste pouco, mas falaste muito bem. O que deve importar a nós, é a saúde da mãe e a sua permanência ao nosso lado. É evidente, meus filhos,
que também é o que eu mais desejo. Caminhar com ela até a nossa velhice. Ponto de exclamação. E a custo ele segura a angústia que explode em seu íntimo. Perdê-la será o meu maior tormento. Mas então, pai, o que tu estás esperando? Estela, olhando para o marido, faz sinal para que este não responda e em seguida dirige-se aos filhos, num tom de voz que traduz toda a sua determinação. Quem fala agora sou eu. Por favor, procurem me entender, meus filhos. Por maior que seja o meu amor por vocês e pela vida, eu não quero um transplante. Mas por quê, mãe? Por quê? Os filhos se revoltam. Porque eu sempre compactuei da mesma opinião do pai de vocês. E de acordo com minhas convicções, nunca fui favorável ao transplante. Se por um lado é um recurso concebido, por seres humanos mais evoluídos, para salvar vidas humanas. Por outro lado, acho que seres humanos atrasados espiritualmente podem se aproveitar dessa situação, para cometerem sérios delitos, tais como o comércio inescrupuloso de órgãos. Muito já se comenta sobre isso. Portanto, melhor seria deixar correr o ritmo natural da vida, mãe. Estou abismado contigo, exclama Rodrigo. Recuso-me a ouvir conceito tão absurdo de tua parte. Dar ouvidos a comentários infundados, a ponto de achares que é melhor interromper a evolução da ciência. É demais, porém, meu filho. É assim que eu penso. E, sem relação aos outros, eu sempre considerei assim. Comigo deve ser diferente. Por quê? Eu aqui pergunto a vocês. Por que devemos eu e o pai agirmos de modo oposto ao que sempre pensamos, quando o problema é conosco? A vida, meus filhos, é passageira na Terra, mas é eterna no cosmos. Não posso concordar contigo, mãe. Porque eu não consigo assimilar isso. Responde Rodrigo. O que eu tenho certeza, é que não posso admitir tamanho absurdo. Verte definhando a cada dia em usar de um recurso fantástico, lícito, perfeitamente admissível. Resultado da dedicação de cientistas, por anos a fio, na tentativa de salvar vidas como a tua, mãe. Por favor, concorda conosco. Não queremos que tu partas tão cedo. Ainda não completaste os 50 anos, pede Marina aflita. Vais privar teu neto e os outros que poderão vir ainda, de curtirem a vida ao lado da avó. Germano, observando o desespero dos filhos, imaginando quão terrível será para ele perder o grande amor da sua vida, sente-se abalado em suas convicções. Estela querida, não devemos ser tão radicais. Vamos pensar com calma. Rodrigo interrompe exultante. Até que enfim, pai, despertaste a tua consciência médica. É, pai, concorda Marina, não se pode aplicar em todas as situações da vida as convicções religiosas. Isso já é fanatismo. Não chame teu pai de fanático, repreende Estela, ele está muito longe disso. Apenas ele tem a consciência cósmica mais expandida. Assim como eu, ele enxerga a vida na sua plenitude eterna. Germano, comovido, somente consegue retrucar, deixando vir à tona toda a sua angústia. Meu amor, a verdade é que eu não posso te perder. Não quero te deixar partir. Meus queridos, Estela se dirige aos três, com voz tomada de emoção. Sinto-me feliz com este amor tão grande que vocês têm por mim. Eu adoro vocês. Mas vamos deixar o término desta conversa para outro dia. Sinto-me esgotada. Preciso descansar. Porém, inconformados, os filhos, antes de saírem, participam ao parque e irão se comunicar com o tio Estevão, contando tudo o que está acontecendo com a mãe. Por favor, não façam isso, pede Germano aflito. A mãe não quer que ninguém o avise. Não quer interrompê-lo no meio da importante pesquisa que ele está fazendo. Não há nada mais importante do que a sobrevivência da mãe. Eu concordo com o Rodrigo, exclama a irmã indignada. Se a avó e o vô ainda estivessem vivos, isso não estaria acontecendo. Ouçam, meus filhos. Por favor,
Não tome nenhuma atitude que contrária à mãe de vocês. Isso só poderá agravar o estado dela. Vocês têm que entender que o irmão dele está na Antártica, em uma missão de muita responsabilidade. Não é aqui ao lado, onde ele possa vir e de repente. A custo os filhos se acalmam, acabando por acatar o pedido do pai. Já entrando em seus carros para a viagem de volta, prometem não tomar nenhuma atitude sem falar antes com ele. Germano permanece no portão do jardim, olhando os dois carros sumirem de sua vista. Com o ar abatido, ele vai para dentro de casa. Meu Deus! Sinceramente eu não sei o que fazer. Já descia a noite quando Rodrigo e Sandra tomaram a estrada para Passo Fundo. Ele ia dirigindo calado, absorto em seus pensamentos, até que ela resolveu quebrar o gelo que se formara entre os dois. Contudo, sem tocar no problema que o angustiava. Para mim, a paisagem por essa estrada é a mais bela. Posso passar centenas de vezes por aqui, que não canso de admirá-la. Retirado assim de seu devaneio, ele concorda apenas por cortesia. Sem desanimar, Sandra insiste em desfazer o muitismo em que ele se afogara. Sabe, Rodrigo? Estas plantações que se sucedem, fazem-me lembrar de Érico Veríssimo. Em um de seus livros contando suas viagens, que no momento não me recordo qual, ao sobrevoar os nossos campos, ele os comparou a uma grande colcha de retalhos a cobrir o solo estendido ao infinito. E não sei se foi neste livro também, que ele se referiu a esta mesma paisagem de modo diferente. Ao olhar as coxilhas, tomo bebedeiras de horizonte. Rodrigo sorri, procurando deixar de lado as suas preocupações angustiantes. Afinal, ele não tinha o direito de não dar atenção à amiga, tão atenciosa com ele. Bela comparação. Realmente vistas de cima, as plantações de várias tonalidades, recortadas por estreitas faixas de terra, fazem jus a tal apreciação. Eu gosto muito do estilo do Érico Veríssimo. Ele consegue transmitir ao leitor, de maneira natural e de fácil compreensão, os sentimentos de seus personagens, fazendo-nos visualizar com perfeição tudo o que está descrevendo. Ela fala, deixando seu olhar se perder no horizonte. O violáceo do céu aprofundava-se agora no negror da noite, onde a lua nova não desmerecia o fulgor das estrelas. O Cruzeiro do Sul impunha-se rutilante, soberano, como um marco a indicar o território brasileiro. Deixando-se levar pela magia do anoitecer, Sandra abaixa o vidro da janela permitindo que o vento ameno penetre furtivamente, acariciando seus cabelos. Aspirando o fresco noturno, ela murmura quase como se falasse para si própria: eu adoro viajar à noite por esta estrada semideserta. Centenas de quilômetros cortando o campo. Na cidade não temos oportunidade de apreciar a beleza intensa deste céu estrelado. É verdade, Sandra. Se não fosse pelos poucos carros que cortam este silêncio profundo, varando a escuridão com seus faróis, eu diria que aqui é a morada da paz, e um triste suspiro escapa de seu íntimo. Como eu gostaria de mergulhar nesta paz. Esquecer os fantasmas que me atormentam. Tu não deverias sentir assim, Rodrigo. O tormento só existe quando não enfrentamos, nem aceitamos, a realidade da vida. Ora, querida amiga, eu sei que tu és uma excelente psicóloga. Se não fôssemos namorados, até faria uma análise contigo. Porém, neste momento não consigo deixar de ruminar as minhas angústias. Olha, Rodrigo, eu adorei os teus pais. São pessoas de atitudes coerentes com a visão que eles têm da vida. Coerentes com o que acreditam. E isso é muito raro de se encontrar. Eu sei, Sandra. Mas essa teimosia da mãe em não aceitar um transplante e a passiva aceitação de meu pai, me enlouquecem. E fazendo uma pausa, ele recomeça a falar como se custasse a mencionar tudo o que sentia em seu íntimo, acrescidas de minhas próprias frustrações. Mas afinal, que frustrações são essas? Admira-se a namorada, tu sempre passaste,
Para todos nós no hospital, a imagem de um cara satisfeito com a vida. Pois é, as aparências enganam. Não sei bem como te explicar o que se passa comigo. Somente que tenho um enorme desejo de mudar minha vida completamente. Mas, Rodrigo, ela se espanta mais ainda. Tu recém iniciaste na profissão que escolhestes. E na qual parece que estás indo muito bem. Assim é o que todos comentam. Algo está errado na tua vida profissional? Porque a meu ver, pelo pouco tempo que te conheço, vives material e profissionalmente bem, com excelente estrutura familiar. O que hoje, aliás, pude comprovar pessoalmente. Pois vou te confessar. Eu me sinto muito confuso. Cursei a faculdade de medicina, mas por influência do pai que eu tanto admiro, do que motivado por um ideal profissional. E ultimamente, entrando em conflito médico com ele, começo a pensar que estou no caminho errado. Quem sabe se não é somente a enorme preocupação com teus pais e a possibilidade de perder tua mãe, ainda nova, que estão te deixando abalado. Sandra coloca a mão sobre a coxa do namorado, num gesto carinhoso, com o desejo de ajudá-lo. Rodrigo sente no seu tom de voz, um interesse real por seus problemas e, encabulado, retribui o gesto da amiga sorrindo para esta, pressionando suavemente a mão que o cariciava. Perdoa, Sandra. Eu sou um idiota. Com pouco mais de um mês de namoro, ao invés de conversar coisas agradáveis com minha namorada, estou derramando meus problemas como se estivesse fazendo uma análise em seu consultório, e ligando o som do carro, aciona um 400 de música atual. Estás vendo? Esqueci até de alegrar a nossa viagem. Boa lembrança, querido. Mas não vamos fugir do assunto, pois estou achando que tu estás precisando mesmo de uma análise. Agora não é a namorada quem está falando, mas sim a psicóloga. Sinto que carregas dentro de ti problemas não resolvidos. Estou errada? Não, Sandra. Infelizmente está certa. És uma profissional competente. E após uma pequena pausa ele continua com voz triste. Tu me conheces há tão pouco tempo. E colocaste o dedo nas feridas de minha alma. Ela sorri, acariciando seu ombro. Obrigada pelo elogio profissional. Pois eu gostaria muito de ajudá-lo. Se quiseres separar a namorada da profissional e desejar conversar com a psicanalista, eu estarei à tua disposição em meu consultório. Contudo, se isso for desagradável ou difícil para ti, aconselho a procurar um colega. Quanto mais depressa te libertares dos fantasmas que te atormentam, será melhor para ti. Obrigado, querida. Vou pensar no assunto, e mais aliviado, procura mudar o rumo da conversa. E quanto a ti? Por que escolheste a psicanálise? Bem, ela responde sorrindo, de forma divertida, acho que já nasci com este dom. Pelo menos era o que afirmavam a minha mãe e um de meus professores na faculdade. Marina chegou em Cruz Alta com os olhos inchados de tanto chorar. Chorara por mais de uma hora. A bem dizer, quase a metade do caminho até sua casa. Angustiada e revoltada ao mesmo tempo. Droga de vida. Tanta gente inútil e maléfica a sociedade vive até a velhice. E a mãe, tão boa, tão dedicada e amorosa com todos. Caminhando para o fim com apenas 50 anos. É duro de aceitar. Muito duro. Ela deixava vir à tona, quase sem parar, o seu pensamento entrecortado pelo choro. Não entendo. Porque ela não quer usar de todos os recursos possíveis para continuar, vive com saúde, ao nosso lado. Sua mágoa beirava o ressentimento, não vai acompanhar o crescimento do Dudu e nem dos outros netos que poderão chegar. Compreendendo a dor da esposa, Hélio deixou-a desabafar tudo o que sentia, sem nenhum comentário. Somente quando esta se acalmou, ele resolveu emitir sua opinião, numa tentativa de ajudá-la a aceitar sem revolta a triste situação dos pais. Querida,
Não acha que é hora de colocares em prática os ensinamentos religiosos que tu sempre demonstraste acreditar? Sem essa, Hélio. Acredito em Deus e tenho fé. Muita fé. Mas me recuso a aceitar o fanatismo dos pais. Pois eu não acho que seja fanatismo. Mas sim, coerência com tudo aquilo que eles sempre acreditaram e defenderam. E com sinceridade ele continua: estou profundamente admirado com a atitude deles. Até hoje nunca tinha conhecido ninguém que mantivesse firme a sua crença diante de prova tão dura. Ainda revoltada, Marina reage de maneira ofensiva: tu falas assim, porque não é a tua mãe que vai morrer. Apesar de magoado por tais palavras, o marido insiste: não precisas ofender, querida. Não vou levar em conta o que acabas de dizer, porque sei que estás sofrendo muito. Peço-te apenas que reflitas no que tu dizias para mim, com forte convicção. Nas poucas vezes que tentastes me doutrinar, por considerar-me ateu, lembras? Marina cai em si e, encabulada, procura se retratar: desculpa, querido. Não tive a intenção de te ofender. É que estou sofrendo demais com toda esta situação. Eu sei, meu bem. Compreendo. Por isso quero lembrar-te do que me dissestes várias vezes: a aceitação de uma situação difícil ou sofrida é meio caminho andado para a superação da prova. Não era isso. Eu não me esqueci. Sim. Tens razão. A custo ela concorda. Preciso colocar em prática este ensinamento. Quanto à tentativa de te doutrinar, não é verdade. Somente acho que é uma pena que tu sejas ateu. Ora, querida, ainda não entendeste que eu não sou ateu. Para mim, ateu é aquele que em nada acredita. Não seguir nenhuma ideologia religiosa não significa que eu seja descrente de tudo. Mas, Hélio, tu acreditas apenas naquilo que nossos sentidos podem sentir e enxergar. Portanto, negas a existência de Deus. Não é bem assim. Não acredito no Deus que vocês religiosos creem. Mas sim, em uma energia que vibra em toda parte. Na perfeição dos seres vivos. Na beleza da natureza. No equilíbrio e na harmonia que permeiam todo o universo. Uma energia que desconhece e que gera a existência de tudo. Porém, isso é acreditar em Deus. É ter fé. Meu querido, sim. Eu tenho fé. Fé nesta força cósmica. Contudo, minha fé não vai além desta crença. Posso até acreditar que exista vida similar à nossa em outros planetas. Mas minha fé não alcança a continuidade da existência dos seres em outros planos de vida material. Acredito que somos como as plantas. Brotamos, crescemos e fenecemos no local de nossa origem, deixando sementes a continuarem o ciclo da vida. Pois eu acho que o teu raciocínio materialista é simplesmente cômodo. Não se preocupar a respeito do que não se pode ver ou tocar com os sentidos físicos. Não acreditar na realidade espiritual. Simplesmente aceitando o que existe no campo da visão humana, e mudando para um tom de voz que não admitir discordância, acrescenta: porém, querido, não confunda esta aceitação cômoda com a aceitação a que fizestes referência há pouco. É completamente diferente, eu sei disso. Por esta razão, tiro o chapéu para meus sogros. A aceitação de prova tão terrível, sem vacilar um segundo sequer naquilo em que acreditam. Impressionou-me sobremaneira, e reticente ele expõe o que está se passando em seu íntimo, pensando bem. Tamanha fé chega a abalar um pouco o alicerce de minhas convicções, não acredito. Tu, sentindo-se abalado em tua crença materialista. Dá um tempo, querida. Ficar abalado não quer dizer que eu passe a pensar como eles. Porque é preciso acreditar profundamente na continuidade da vida, para receber com tamanha tranquilidade o fenecer da própria existência. E eu ainda não consigo acreditar nesta jornada evolutiva, através de uma roda reencarnatória, como vocês nomeiam este ciclo de vida. Com os mesmos espíritos surgindo e desaparecendo na face da Terra, para um aprendizado. Marina,
achando que era o despertar da consciência cósmica do marido. Animasa expôs seu pensamento. Todavia Dudu, que dormia no banco traseiro do carro, desperta chorando, querendo mamar, interrompendo assim um raro momento de comunicação espiritual entre os pais.